Então, fazendo uma pequena revisão aí do que a gente já estudou, do que a gente já viu. Então, a gente viu aí falando sobre os nômades, os sedentários, o que foi que aconteceu no Paleolítico e no Neolítico. Então, hoje a gente vai estar dando essa revisão. Foi um assunto que a gente viu lá no início das nossas aulas remotas. Então, já está lá na plataforma a aula que foi dada, tá? Sobre esse assunto. Então, já está lá na plataforma, lá no canal no YouTube. Então, você já pode estar procurando depois, tá? E nessa de hoje, a gente vai estar fazendo essa revisão aqui sobre nômades e sedentários. Ou seja, sobre tudo aquilo que a gente já estudou e que a gente está vindo estudando e está comentando com vocês nesses últimos dias, nessas últimas aulas de história. Tá? E começando aqui. Isso, amor. Os primeiros grupos, eles não habitavam em um só local. A gente lembra que eles ficavam procurando sua caça, sua pesca, suas coletas. Então, eles mudavam de local constantemente. Então, um dia eles estavam num local, se acabasse ali o que eles queriam, a caça, a pesca, eles não conseguissem, eles procurariam em outro local. Então, eles mudavam constantemente de um lugar para outro. E eles eram chamados de nômades. Nômades porque eles não paravam em um só lugar. Eles viviam à procura de outros lugares, de outras caças, de outras pescas e outras coletas. Então, ele não fixava sua moradia em um único local. Isso lá nos primeiros grupos humanos. Eles não tinham habitação fixa e viviam permanentemente mudando de lugar. Então, ele um dia estava numa caverna, outro dia estava ao relento, outro dia ele está procurando abrigo em outro local, mas desde que procurando alimento para eles. Então, nesse grupo aí, não eram só os homens que iam as mulheres, iam as crianças, eles estavam em constante movimento, à procura de alimentos, aí de frutas, raízes, pequenos animais, aí da sua caça. Então, eles estavam sempre à procura de alimentos. E tudo isso aqui começou, gente, lá no Paleolítico, no Paleo, que a gente já viu que é antigo e lítico, que é pedra, então, pedra antiga. Ele é um dos primeiros, é um dos períodos em que está dividindo aí a pré-história. E é também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Por que a Idade da Pedra Lascada? Porque era com essas pedras que eles iam fazendo seus instrumentos de trabalho, seus instrumentos de defesa. Então, começou tudo aí lá na Pedra Lascada, eles estarem produzindo suas próprias ferramentas. Esse nome é decorrente de uma habilidade desenvolvida por esses seres humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho. Então, eles pegavam essas pedras, eles iam polindo elas aí, iam dando o acabamento nelas, polindo, para poder estar chegando até a ponta que eles queriam, para cortar alguma coisa. Então, essa pedra, ela servia para eles estarem cortando, tá perfurando, tá? Então, era um instrumento de trabalho deles, um instrumento do dia a dia. Não bem esse aqui já vem mais, já é mais moderno, mas eram feitos com pedras, pedaços de ossos. E os seres humanos desse período, eles eram nômades, não fixando por muito tempo o mesmo lugar, e eles viviam da coleta de raízes, pesca em busca de carcaça de animais deixada por outros animais carnívoros. Então, o resto de animais, a carcaça, eles viam que poderia aproveitar. Os ossos, eles estariam aí aproveitando para estar fazendo aí seus instrumentos junto com a pedra. E foi no Paleolítico que as pessoas eles passaram a desenvolver e a habilitar aí o controle do fogo. Então, o fogo ele utilizou aí para se aquecer, ele para fazer a sua proteção, o cozimento de alimentos, mas não foi uma coisa que ele inventou de uma hora para outra. Lembra que eles viam ali, quando tinha os raios, caíam em certos lugares, eles começaram ali a observar, ver como é que aquele fogo começou. E quando eles chegavam perto, depois só tinha aquela chama pouquinha. Então, com o tempo, eles foram percebendo que
com o impacto das pedras, como é que eles foram fazendo o fogo. Então, ele foi, com o tempo, vendo como era que ele mesmo poderia fazer o fogo. Então, ele só viu o fogo quando tinha os raios. Então, ele procurou saber, ver como era que ele mesmo poderia fazer aquele fogo. Não está dependendo de um raio que viesse de uma hora para outra, que nem sempre tem um raios, né? A gente sabe que nem sempre tem raio, não tem trovão, essas coisas. Então, os raios do relâmpago, eles quando vinham, batiam em árvores secas, começava ali o fogo. Então, eles ficaram interessados, ficaram curiosos em saber como era que era feito. E nessa observação com o tempo, que isso não foi de uma hora para outra, foi com o tempo eles foram observando e conquistaram aí começaram a desenvolver a habilidade de controlar o fogo. Teve início também no Paleolítico a produção artística desses seres humanos, com pinturas chamadas pinturas rupestres. Então, eles começavam a retratar nas paredes das cavernas, em pedras. Que é isso, João? Pedras, imagens aí deles, dos animais, de caça, mulheres, crianças. Então, quando ele começou ali a retratar nas paredes, nas pedras, o que ele estava vivendo. Então, se numa festa que eles faziam, então eles já podiam também estar pintando ali naquela caverna, naquelas pedras. E para mostrar também, até ficou para mostrar também que por ali passou alguém. E com o tempo ali ficou como uma marca que ali naquele local existia uma família. E aquele local ali já era reservado para eles. E com isso começou também aqui depois o período do Neolítico, que é da Pedra Nova, que foi a divisão cronológica da pré-história da humanidade, compreendida entre 10.000 a.C. e 4.000 a.C., e que o Neolítico ele significa a Pedra Nova ou Idade da Pedra Polida. E durante o Neolítico, a Idade da Pedra Polida, ocorreram as grandes transformações no clima e na vegetação, onde eles não iam mais à procura da sua coleta, da sua caça, da sua pesca. Então, eles começaram ali a estar fixando moradia, então começaram ali a produzir na agricultura, e a prática da caça e da coleta se tornaram ações cada vez mais difíceis. Então, ficavam difíceis para eles estar se locomovendo, movendo de um canto para outro. Então, já começou ali, eita sono, João. Então, eles começaram ali a fixar suas moradias. Então, a agricultura e, consequentemente, o processo de sedentarização do homem se estabeleceu aí gradualmente. Então, também não foi de uma hora para outra. Então, foi com o tempo que eles foram percebendo isso e foram começando ali a fixar suas moradias. E a sedentarização foi a descoberta da agricultura e da pastorícia, o que obrigaram eles a se tornarem sedentários. Então, se eles tinham ali que estar tomando conta do rebanho, e se eles fossem andando, mudando de um canto para outro, então esse rebanho tinha que ir junto. E muitas vezes o rebanho ele acabava ali morrendo de fome, de sede, porque nessas andanças nem todo canto tem água e tem comida. Então, se eles estavam procurando comida para eles, tinha que procurar comida para os animais também. Então, isso aí, com a sedentarização, eles começaram a ficar mais num local, estar vigiando a sua colheita, a cuidar dos seus animais, tratar do gado, levando, então, aí a construção das primeiras casas, feitas de pedra, tijolo, madeira, argila, a descoberta do como, e assim foram surgindo as primeiras aldeias. E essas aldeias, elas sempre eram feitas aí, situadas próximos aos rios. E por que próximo aos rios? Porque facilitava para eles também a caça. Então, no lugar deles estarem indo à procura da caça, a caça ia procurar água para beber e dali eles poderiam pegar a caça nas margens daqueles rios, garantir a água para eles estarem bebendo, para regar as plantas que eles
que eles estavam ali plantando, e abastecer também a população, o gado que já tinha ali, já pegar suas caças que iam beber dessa água, então eles já aproveitavam e pegavam esses animais. As mulheres, elas trabalhavam na agricultura, preparavam os alimentos, e os homens caçavam e cuidavam dos animais. Então, aí já começou a divisão das tarefas. Onde a mulher tomava conta ali dos alimentos, está preparando aqueles alimentos e de estar plantando, enquanto o homem ia caçar os animais. E ia para a parte aí que muitas vezes era mais perigosa, dependendo dos animais. E os rios, eles foram muito importantes nesse processo, não só por conta da pesca, mas também porque grupos de animais que iam beber água facilitavam aí na caça. Então, se, por exemplo, ia um cabrito beber água ali naquela margem do rio, era mais viável para ele pegar esse cabrito ali na margem do rio que estava bebendo água, do que ele estar correndo nos campos aí, está procurando. Então, para ele já era mais fácil. E tudo isso aconteceu aqui no Crescente Fértil, começou, né, no Crescente Fértil, que se estendia do Vale do Rio Nilo, do Egito, até as margens dos rios Tigres e Eufrates, onde atualmente se localiza o Iraque. E ele leva esse nome porque ele se localiza entre esses rios e tem um formato semelhante ao de uma lua crescente. Então, você observando aqui, o Crescente Fértil, ele tem o formato de uma lua crescente, que assemelha-se a uma lua crescente, e essas terras aí ao lado desses rios, eles eram bastante férteis. Então, toda vez que chovia, a água vinha, que a água passava por ali, tornava-se mais férteis, mais fácil de estar sendo plantado alguma coisa para ser colhido depois. E fazendo uma pequena revisão aqui do que a gente viu hoje, agora, nós temos aqui o domínio da agricultura, que nos nômades eles não tinham residência fixa e eles viviam aí da caça, da pesca e da coleta, mas eles tinham que sair procurando. Na agricultura, já teve a Revolução Neolítica, onde começou aí no sedentarismo, onde eles começaram a cultivar, a plantar, a domesticar os animais. E nessa Revolução Neolítica, foi a passagem da vida nômade, ou seja, daqueles que viviam à procura da caça, da pesca ali, sempre está andando, para o grupo de caçadores e coletores para a vida sedentária da agricultura. Então, foi uma grande evolução aí que teve da passagem do nômade para o sedentário. E no nosso combinado da atividade agora. Você vai prestar bastante atenção aqui. Deixa eu só mudar aqui as páginas, gente. Eu não mudei essas páginas aqui. Então, você vai prestar bastante atenção na explicação. Veja como é que vai ser feito, tá? E 12, 313. Você vai ler a 312, 314 e a 315. Então, você vai ler aqui a 312, o textinho que tem nele, e vai responder essas três páginas, tá? 313, 314 e a 315, que está sendo, tá postada aí na bússola de vocês. Então, preste atenção, escute direitinho, ouça tudo direitinho. Quando tiver dúvida, aí você me pergunta. Quando tiver faltando 5 minutinhos, eu aviso. Serão 30 minutos para vocês realizarem essa atividade, tá? Faz essa atividade na página 313, tem 3 perguntinhas. Na 314, você irá fazer a leitura e na 315 é que tem a atividade. Então, na 312 é leitura. Na 313, exercício. Na 314 também é uma leitura. Ah, Vitor, isso tudo de página, mas é porque tem 2 aqui que é leitura, tá? Para poder você estar respondendo a questão seguinte. Então, faltando 5 minutinhos, eu aviso a vocês. Foco na atividade.
Terminou sua atividade, você pega aí uma dessas dicas de leitura que tem no WhatsApp, no grupo aí do WhatsApp, você faz a leitura, tá? Quando tiver faltando 5 minutinhos, eu estou avisando. 5, 2 minutinhos, eu sempre estou avisando. Ou então eu aviso, ó, já estamos voltando, a gente já está no ar. Então, foco na atividade, tá, gente? Preste atenção no que está na atividade. Então, vou pegar aqui para vocês a atividade do livro. Deixa eu só pegar aqui, gente. Eu peguei, como eu tive que sair para mostrar como era que entra na plataforma, ele saiu e eu não me toquei em voltar nessa questão. Né? Prontinho aqui. Então, vamos lá. Então, a atividade, você vai começar a leitura aqui na página 312, onde você vai ler O Homem e o Fogo, esse pequeno texto. Tem que ler, gente, para poder fazer a atividade, tá? Então, vamos ler. Lendo é que você vai entender o que está sendo passado para vocês. Aí, na página 313, você vai responder as seguintes questões. Meu compartilhamento tá aqui. Então, na página 312, você vai ler o pequeno texto que tem aqui sobre o homem e o fogo. Em seguida, você vai para a página 313, onde, com base nas informações lá desse pequeno texto aqui, com base nas informações desse texto, você vai estar respondendo 3 características dos homens no período paleolítico. Um fato que comprove que o Homo erectus possui um raciocínio mais evoluído. Então, tudo está lá no texto. E o século em que o homem de Pequim foi descoberto nas escavações da China. É o século, não é o ano, tá, gente? É o século. Então, preste atenção na leitura para você estar respondendo. Em seguida, você vai ler quem são e onde estão hoje os povos nômades. Então, você vai fazer essa leitura aqui, onde tudo isso aqui a gente já fez a explicação, a gente já viu, já estudou, já está revendo hoje, e vai estar respondendo aqui a página 315. Fez essa leitura, você vem para a página 315. Bora, amor, deu zoom. E você vai estar respondendo as seguintes questões, de acordo com o texto, gente. Sempre de acordo com os textos que vocês lerem, com as explicações que a gente fez aqui. Considerando o modo de viver dos primeiros grupos humanos, que não tinha habitação fixa, seria correto afirmar que os mongóis, atualmente nômades, vivem em condições semelhantes às de nossos ancestrais. Então, de acordo com o texto que está falando, você vai observar, ler com calma para você poder estar respondendo. E, em seguida, você só vai enumerar aqui 1, 2, 3 e 4 para as cenas seguintes, tá? Então, você vai
enumerar e seguir relacionando as informações sobre o modo de viver no período paleolítico. Então, você vai lendo aqui e vai respondendo de acordo com o que você vai lendo. Então, os grupos humanos passaram a coletar frutos apenas em regiões próximas onde tinham se fixado. Então, você vai prestar atenção aqui qual é que serve melhor e você vai colocar o número aqui embaixo. Beleza?